Hello pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre como o meu processo de morar sozinha me ajudou para conseguir alcançar outros objetivos que até então, se eu não estivesse morando sozinha, eu não teria alcançado. Hoje eu já sou casada, mas teve uma época da minha vida quando eu tinha, se eu não me engano, 23 anos, que eu precisei sair da casa da minha mãe e fui morar sozinha. E nesse vídeo eu queria trazer para vocês o que isso trouxe para minha vida, com relação à minha mentalidade, com relação a crescimento, a atingir meus objetivos, como que morar sozinha me ajudou a conseguir alcançar e a alcançar mais rápido também. Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer para vocês que todos os livros que eu leio, que me ajudam a fortalecer, a mudar, a modificar, modelar a minha mentalidade, estão aqui na descrição. Eu coloquei os primeiros como os mais importantes, então depois dá uma passada lá para vocês verem, tá bom? E sobre morar sozinho, né? O que eu posso falar sobre morar sozinho? E por que, se você tem essa situação, se você mora na casa dos seus pais, ou se você não é casado, se você não tem alguém, o porquê que isso para você é uma ideia muito boa e por que você deveria fazer isso? Bom, antes de eu morar sozinha, eu me planejei durante 6 meses, então eu criei uma reserva de 6 meses. Eu calculei ali quanto que eu deveria gastar de alimento, aluguel, água, luz, tudo aquilo que poderia me manter. E aí eu juntei isso durante 6 meses, fiz essa reserva. Eu acho que eu fiquei juntando esse dinheiro uns 7, 8 meses. Assim, eu realmente não gastava com quase nada. Mas eu me planejei antes de sair. Quando eu saí, eu comecei a morar sozinha, né? Eu não tinha muita coisa. Eu lembro que eu tinha uma cama que mal tinha colchão, era aqueles colchão fininho assim. E eu não tinha muita coisa, eu acho que eu tinha só o básico: geladeira, fogão, televisão e um armário de cozinha. Eu não tinha sofá. Tinha uma mesa e acho que era só isso. Mas quando você vai morar sozinho, quando você está iniciando a sua vida, você não precisa realmente de muita coisa, você precisa do básico, porque o fundamental é realmente você ir morar sozinho. Se você ficar se prendendo a coisas que você não tem, você vai se atrasar ainda mais e dificilmente você vai conseguir atingir essas coisas antes de você se mudar. Quando você começa a morar sozinho, te dá uma responsabilidade que antes você não tinha. Principalmente se você estiver no caso como eu estava, que eu morava na casa, no caso na casa da minha mãe. As responsabilidades que vêm com isso são responsabilidades que você nunca pegou na vida antes. Ou seja, você automaticamente ganha mais maturidade. Porque o que vem com a maturidade? Ela vem quando você tem responsabilidade de alguma coisa, ou com você mesmo, ou com outra pessoa. Então você não consegue adquirir maturidade sem antes você passar pela responsabilidade. E quando você mora sozinho, você tem que ter responsabilidades, e principalmente responsabilidades que você nunca teve antes. Se você não comprar comida, você não come. Se você não for até o mercado comprar comida, você também não come. Se você não fizer comida, você não come. Se você não limpar a sua casa, você não come. Se você não trabalhar, não tiver dinheiro para manter a sua casa, você perde a sua casa. Você é capaz, né, de você retornar, regredir. Então há um peso sobre você que você não tem morando na casa dos seus pais. Você não tem, é algo assim, não tem como você comparar. E aí eu vejo algumas pessoas falando assim: ah, mas eu ajudo os meus pais, eu ajudo com a despesa, eu pago o aluguel dos meus pais, ou eu faço a compra dos meus pais. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que você ter que se bancar sozinho e você ajudar na sua casa. Não é a mesma coisa. Quando você mora sozinho, tem uma responsabilidade, um peso sobre você que você nunca teve antes. Então você só tem uma opção: tem que dar certo, tem que fazer dar certo, e é isso aí. Você não tem outra opção. Então o que acontece? Você começa a se mover em prol disso como você nunca se moveu antes, porque antes você não tinha tantos motivos para fazer algo dar certo na sua vida.
Então, quando você está na casa dos seus pais, você se sente mais à vontade para falar não para algumas oportunidades, para não pegar coisas que te desafiam muito, porque você já está ali na sua zona de conforto. Então, isso atrasa o seu processo de evolução, o seu processo de construção de uma mentalidade mais forte, mais inabalável. Porque não tem como você crescer em determinadas áreas se você não ficar desconfortável. Então, por isso que eu sempre incentivo isso, né? Eu queria ter, né, essa experiência antes de casar, e realmente eu tive. Eu morei um tempo sozinha antes de casar. E eu acho isso essencial. Se você pensa em casar futuramente, né? Ou se você quer ter outro relacionamento e nunca teve a experiência de morar sozinho, more sozinho antes. More sozinho, porque isso vai fazer você se conhecer também. Isso vai fazer você desfrutar da solitude. Se você é uma pessoa muito carente, que você tá sempre ali dependente de alguém emocionalmente, sabe? Sabe aquela pessoa que tá sempre namorando com alguém? Não fica um mês sozinho? Então, você é a pessoa ideal para morar sozinho, porque quando você mora sozinho, você tem que desfrutar da sua solitude. É você com você. Então, você realmente aprende a passar tempo com você mesmo e você começa a dar mais valor para isso. Então, não é qualquer pessoa que você vai aceitar na sua vida, porque você já se conhece, porque você já tem essa experiência de que a sua companhia é muito boa. Então, você começa a ter mais filtro na hora de escolher tanto amizade quanto relacionamento também. E uma das coisas também que me chamou a atenção, você consegue ter mais clareza de onde você quer chegar. Por quê? Porque quando você mora sozinho, você não tem ninguém, você não tem vozes ali te aconselhando ou dizendo o que você tem que fazer. Ou você não é atingido pelas crenças de outras pessoas. Porque quando você está na casa dos seus pais, eles podem ter crenças que talvez você não concorde. É claro que eles têm uma vivência, né, uma experiência de vida mais alta que a sua. E o que a gente deve sim ouvir, né, porque são experiências, as experiências nos ensinam, mas você também vai ser afetado pelas crenças deles, sabe? E aí você vai ter que saber separar. E quando você tá lá nesse ambiente, que é a casa deles, dificilmente você vai conseguir separar isso. Por quê? Porque você já participa do mundo deles. Então, muitas das coisas que eles fazem, a casa que eles moram, o tipo de TV, o tipo de canal que eles assistem, o tipo de filme que eles assistem, as conversas ali do dia a dia, sempre vai estar entrelaçada com as crenças deles, entende? E essas crenças dirigem a vida deles. Então, quando você mora com eles, você é afetado por isso. Não tem como você falar, eu moro aqui, mas eu não penso como eles. Mas você é afetado por isso. Por isso que você tá aí. É por isso que você tá aí, porque você é afetado com isso. Então, quanto antes você se organizar, você que é solteiro, você que já tem um relacionamento, mas hoje não tem mais, o quanto antes você se organizar para morar sozinho, para morar sozinha, é melhor para você reorganizar sua vida. Isso é algo que eu encorajo qualquer pessoa mesmo, more sozinho, porque isso só tem a te beneficiar. Tem os riscos, mas tudo que você faz na vida para crescer, você vai ter risco, que os riscos são aquele que eu falei para vocês, né? Que se você não fizer, é você para tudo. Então, se você não fizer, você pode, né, perder a casa, perder tudo. Então, tudo na vida que vai fazer você crescer vai te dar riscos, isso é normal. E quando você mora sozinho, nossa, você tem muitas coisas boas, só tem que realmente acrescentar na sua vida. Eu realmente encorajo todas as pessoas, mas se organizem antes. Se organizem antes. Quando eu fui morar sozinha, como eu falei pra vocês que eu me organizei, eu ficava muito tranquila. Porque se eu tivesse algum imprevisto na questão financeira, eu tava muito tranquila, porque eu juntei aquela reserva de 6 meses. Entende? Então eu já me organizava, já fazia tudo. E aí deu tudo certo. Mas pra falar pra vocês, eu nem mexi nessa reserva. Não foi necessário mexer. Então, assim, não fique
pensando que pode dar coisas erradas e tal. Só se prepare, só faça a sua parte. A sua parte é você se preparar. E vai, porque pode acontecer o que aconteceu comigo. Eu nem precisei nem de usar. Pessoal, muito obrigada por esse vídeo. Espero que vocês deixem aqui nos comentários se você mora sozinho, se você quer morar, experiências que vocês queiram compartilhar aqui. Eu tô sempre lendo e respondendo nos comentários, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo.